questões ventiladas em ambos os processos guardarem entre si íntima conexão, de modo que eles devem ser julgados em conjunto, porque há entre elas relação lógica de sucessão. De modo que eu diria que a questão do mandado de segurança quanto à legalidade do ato do senhor ministro da Justiça pode ser vista como uma preliminar em relação ao pedido de extradição, assim como o próprio extraditando suscitou nos autos da extradição outras preliminares. Em outras palavras, ambas as causas têm questões preliminares que por isso mesmo devem ser discutidas e eventualmente decididas, nem antecipo se devem ser decididas separadamente, porque isso dependerá de como será encaminhado o meu voto e o voto dos eminentes colegas. O que eu posso dizer a respeito dessa petição, senhor presidente, que não é caso de permitir dupla sustentação, mas com base no princípio da eventualidade que todas as questões possíveis, em termos jurídicos, de serem suscitadas até de ofício pelo relator ou pelos outros ministros, que seja objeto de consideração das sustentações orais, que são únicas. É como eu voto, senhor. Bem, assim vai se desenhando o cenário em que se dará esta sessão plenária para o julgamento destes processos. Primeiramente, o julgamento passou a ser de dois processos, a extradição 1085 e o mandado de segurança 27.875, já que houve a desistência em relação ao agravo regimental, aceita diretamente pelo relator e com a concordância do plenário, portanto, na sequência. E, além disso, este mandado de segurança e a extradição, no entendimento do ministro e com a aprovação também no plenário, se tornou um julgamento conjunto, sendo que sem a possibilidade, por isso, de duas sustentações orais, apenas uma única sustentação oral para o advogado de Cesare Batista, ao contrário do que ele havia pedido, a possibilidade de se manifestar em momentos diferentes, que se houvesse duas sustentações orais, uma para cada processo. Um julgamento único, uma única sustentação oral. Mas ainda não se passou neste ponto para o mérito do caso propriamente dito, pois havia ainda uma questão preliminar a ser colocada pelo relator para deliberação do plenário. Lídia, aqui um ponto antes de ouvirmos a sonora do ministro no plenário. Qual a diferença entre ato vinculado e ato discricionário e qual a aplicação neste caso que levou justamente o ministro a levantar uma preliminar em plenário? Isso vai ter um peso fundamental em relação à análise que o ministro fará na apresentação do respectivo voto. É verdade. Esses atos discricionários e vinculados são atos praticados pela administração pública. A diferença entre eles é que quando um ato é vinculado, o administrador ou a autoridade pública, quando pratica esse ato, ele está vinculado estritamente ao que diz a lei, ou seja, não há ao administrador ou à autoridade pública uma margem de liberdade. Isso é um ato vinculado, quando a lei diz todos os modos, as formas como aquele ato deve ser praticado. Agora, se o ato é discricionário, é porque há uma certa liberdade do administrador público de praticar o ato de acordo com a oportunidade e a conveniência para a administração. Não significa que ele pode ser arbitrário, mas que ele tem essa liberdade. Essa diferença entre esses dois atos foi amplamente debatido pelo plenário do Supremo, justamente para discutir se o ato do ministro da Justiça de conceder o refúgio ao italiano é um ato discricionário ou é um ato vinculado. E justamente saber se ele compreendeu tudo aquilo que a lei determinava neste caso. Vamos ao trecho do voto do ministro quando expõe esta questão no plenário. Nos limites deste caso, como nítida questão prévia que se suscita, tem a legalidade do ato administrativo de ser conhecida e decidida pela Corte como tema preliminar, embora profundamente vinculada ao próprio mérito do pedido de extradição, que não pode deixar de ser julgado se se dê, eventualmente, pela invalidez e ineficácia da concessão de refúgio. Depois, pela razão óbvia de que, para usar as palavras da lei, o reconhecimento da condição de refugiado constitui ato vinculado aos requisitos expressos e taxativos que a lei lhe impõe como condição necessária de validade, ao capitular as hipóteses em que, unicamente, as únicas hipóteses
em que pode o refúgio ser deferido, e aquelas em que, sem lugar para formulação discricionária de juízo de conveniência ou oportunidade, não pode sê-lo sem grosseiro abuso ou carência de poder jurídico. Em suma, a decisão do excelentíssimo senhor ministro da Justiça não escapa ao controle jurisdicional sobre eventual observância dos requisitos de legalidade, sobretudo a aferição de correspondência entre sua motivação necessária declarada e as fatispécie normativa pertinentes, que é terreno em que ganha superior relevo a indagação de juridicidade dos motivos, até para averiguar se não terá sido usurpada na matéria de extradição competência constitucional exclusiva desta Corte. Em síntese, já se percebia neste ponto que o relator questionaria durante todo o voto, seriamente, o ato do ministro da Justiça do ponto de vista da legalidade do ato. Seria, segundo a interpretação apresentada, usurpação de competência do Judiciário a concessão da condição de refugiado, classificando os supostos crimes como políticos e não como crimes comuns. Vamos a outro trecho em que o relator adianta esta questão da classificação dos crimes pelos quais o extraditando foi condenado na Itália. Uma das vertentes mais expressivas dessa necessidade jurídica do caso está em investigar e decidir se o refúgio foi ou não concedido sob motivação, aberta ou disfarçada, de que os mesmos fatos tidos no processo de extradição como crimes comuns, porque foi o extraditando formalmente condenado, não seriam crimes comuns, mas políticos. Dizer à autoridade administrativa, com estas ou outras palavras, para como condição e motivação necessária por força da lei, justificar o ato concessivo de refúgio, que seriam políticos e não comuns tais delitos, significaria evidentíssima e censurável invasão da competência constitucional da Corte. O caso, em síntese, não é, pois, de investigar o acerto ou desacerto político da decisão administrativa, aqui, aliás, em não sendo um ato estritamente discricionário, mas vinculado, soaria estranha toda ponderação de conveniência e oportunidade, até de índole da mais elevada política, senão apenas da necessidade intransponível de submetê-la a um ordinário, mas relevante controle jurisdicional de legalidade, que na simplicidade última das coisas se reduz a indagar, a título de preliminar, se é ou não legal o ato que deu provimento ao recurso interposto contra a decisão do CONARE para conceder a condição de refugiado ao extraditado. O julgamento durou 9 horas no total, começando por volta das 9 horas da manhã na quarta-feira, parando para o almoço, prosseguindo posteriormente durante a tarde e chegando até o início da noite. No próximo bloco, nós vamos rever o final do voto do ministro relator no processo de extradição em relação ao mandado de segurança, os debates no plenário e o encaminhamento para o final do julgamento. Daqui a pouco, aqui em Síntese, na TV Justiça. Síntese está de volta. Estamos revendo o destaque da quarta-feira, dia 9 de setembro de 2009, o julgamento conjunto da extradição 1085 e o mandado de segurança 27.875, ambos relativos ao italiano Cesare Battisti, um processo muito rumoroso de grande repercussão, inclusive internacional. Lembrando que Cesare Battisti era militante nos anos 70 e foi condenado na Itália por 4 assassinatos cometidos entre 77 e 79. A argumentação de que teriam sido crimes políticos a concessão de refúgio pelo ministro da Justiça brasileiro e o pedido de extradição
a prisão e a polêmica relacionada ao ato do ministro da Justiça, questionado pelo próprio ministro relator, como vimos no bloco anterior, e toda a tramitação do processo e os debates relativos a este processo no plenário do Supremo. No caso, um outro ponto fundamental que levou a um forte debate